A Austrália é um país, fica do outro lado do mundo, né? A gente tá mais, ele ocupa, se a Austrália ficasse em pé, ela ocuparia mais ou menos o mesmo tamanho do Brasil, tá? São países quase semelhantes em tamanho, em área. Só que o problema é que não existe uma floresta tropical australiana localizada aqui no norte do país. A floresta tropical deles, ela tá na Indonésia. Inclusive, a Indonésia é uma das maiores florestas tropicais do mundo, tá bom? Na zona equatorial. Então, a Austrália não era para ser um país rico. Os caras têm uma área gigantesca, mas eles não têm a capacidade de produzir que a gente tem. Isso obriga a Austrália a fazer um investimento muito grande em ciência e tecnologia para você desenvolver tecnologicamente o seu país. Porque se você não tem como, se você não tem como garantir a sua subsistência, né, o seu desenvolvimento a partir de recursos naturais, porque a Austrália ela basicamente faz extração de urânio, extração de diamantes, opala, que é um mineral, eu não sei se é mineral, se é rocha, perdão, geólogos, opala, que é um metal precioso, vamos dizer assim, e ovelha, tá? Como você tem essa grande área no meio, que é um deserto, você não consegue extrair recursos naturais, vender agro. Você não tem um agro forte aqui, entendeu? Então você tem que fazer o quê? Qual é o caminho para se desenvolver? É o mesmo caminho que Israel tem, por exemplo. Israel, um país lá, no meio do Oriente Médio lá, seco pra caramba, só deserto de todos os lados, não tem uma árvore, e os caras são extremamente ricos. Por quê? Desenvolvimento tecnológico. Desenvolvimento tecnológico. Você pegar pouco dinheiro que você tem, não tem tanta gente morando no seu país, e você investir em ciência e tecnologia por décadas, para você agregar valor nos produtos que você gera. Então, a partir de um produto que ele é simples, você coloca tecnologia e vende para o mundo. O Brasil é dependente do agro. A gente está num processo de mudanças climáticas. O agro vai começar a sofrer com as mudanças climáticas. A gente está aumentando a temperatura do planeta. Vai ficar cada vez mais imprevisível e difícil cultivar alimentos. Então, o Brasil ele tem um risco muito grande para os próximos 50, 100 anos. Tá? O Brasil, meu pai me falava bastante, o Brasil é o país do futuro. Hoje, pessoal, eu tô com medo desse futuro, entendeu? Então, é importantíssimo você investir em ciência e tecnologia para você compensar o que pode vir no futuro, beleza? Então, vou voltar aqui. Orçamento do... Eu vou colocar o outro, eu devia ter colocado o outro, mas o orçamento total do Ministério de Ciência e Tecnologia é 4,4 bilhões, tá? 4,1 bilhões. Se você pegar só as despesas aqui, é 1,875 bilhão. Qual que é o de reais? Qual que é o orçamento do Ministério de Ciência e Tecnologia australiano? 11 bilhões de dólares. Isso dá mais ou menos 40 bilhões de reais. 40 bilhões de reais em um país que, em números absolutos, tem um PIB parecido com o Brasil, um pouco menor do que o Brasil, tá? O PIB per capita, por ser o PIB praticamente ser comparável, tá? Você tem um PIB australiano per capita muito maior, então cada pessoa, em média, gera uma riqueza muito maior na Austrália, cerca de 10 vezes maior do que o Brasil. Mas o PIB absoluto, né, a quantidade de riqueza absoluta que é gerada, ela é similar à brasileira. Então a Austrália, mesmo tendo 10 vezes menos gente, gera praticamente a mesma riqueza que o Brasil inteiro gera. E esse valor de investimento em ciência e tecnologia é de 11 bilhões, 11,9 bilhões de dólares. Então dá 40 bilhões de reais. Um orçamento pelo menos 10 vezes maior do que o orçamento brasileiro. 10 vezes maior. E a Austrália é um país 10 vezes menor em questão de população. Então, por cabeça, por pessoa, a Austrália investe pelo menos 100 vezes mais do que o Brasil. Por pessoa, tá? E aí, pessoal, só para comparação, eu peguei o orçamento da universidade que eu estudei e da universidade que eu acho que é uma referência aí na minha área de biotecnologia no mundo, tá? Que a Monash University, eles lançam, esse relatório é público, não é privado, a universidade ela tem parceria público-privada, e de pesquisa e investimento público na universidade, tá? Investimento público na universidade, não é na ciência, na universidade, nas pesquisas, eles receberam cerca de 235 milhões de dólares do governo australiano, tá? Que tem um fundo de pesquisa médica do futuro, o fundo de pesquisa médica nacional e saúde, e o fundo que é mais para outras pesquisas, tá? Porque a Monash ela é uma universidade, como eu falei para vocês, muito forte na pesquisa médica. Então o orçamento de pesquisas médicas ele é muito maior do que de ciências humanas, de engenharias, etc. Beleza?
Então, esse aqui é o orçamento, 60 milhões de dólares. Isso dá mais ou menos, o dólar australiano está mais ou menos 3,80. Então, você pega aí quase... você pegar 235 milhões de dólares total, dá mais ou menos uns 850 milhões de reais. Então, só uma universidade na Austrália tem mais ou menos metade do orçamento de despesas do Ministério da Ciência e Tecnologia brasileiro. Uma universidade. E se a gente coloca aqui que está a diferença, aqui que é o lance, tá? Aqui que é o que eu acho que faria o Brasil desenvolver, e aqui a gente precisa muito que os cientistas mudem a visão também e comecem a cobrar isso, porque a gente tem muito preconceito com colocar empresa dentro da universidade. E a empresa dentro da universidade, essas parcerias público-privadas para desenvolver áreas estratégicas do país, é o que fez Estados Unidos, Coreia do Sul, Alemanha desenvolverem tecnologicamente, após o pós-guerra ali, tá? O orçamento público da Universidade de Monash é 235 milhões de dólares. O orçamento privado é 600 milhões de dólares. 600 milhões. Então ele é quase 3 vezes maior do que o orçamento público. No Brasil, pessoal, cerca de 90 a 95% do orçamento da pesquisa brasileira, ele é público.